Olá, bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Essa é mais uma aula gravada, revisional do sexto ano. E o revisional do sexto ano de hoje, nós iremos tratar do capítulo número 2 de forma mais detalhada, um pouco mais aprofundada. Esse capítulo número 2 fala sobre a origem das espécies. Quais são as nossas origens? O que dizem os cientistas? O que diz a explicação cristã bíblica? Então, são essas circunstâncias, são essas indagações em busca de explicações que vamos vivenciar hoje, tá bom? E é com isso vamos entender como o ser humano vai se desenvolver. Após o surgimento do ser humano, o que vai fazer com que os historiadores queiram pesquisar mais é a descoberta, o interesse, a curiosidade, o desvendar dos mistérios, não é? Eu já falei que o historiador também é um investigador, também é um detetive, que vai vasculhar, vai procurar saber o porquê, quais razões de ter determinadas ações naquele período, aqueles povos se comportavam daquele jeito, daquela maneira. E depois disso a gente vai observar também, né, a contribuição dada por Charles Darwin com a seleção natural das espécies, tá bom? Pois bem, nessa aula revisional, nós temos aqui o nosso livro na página 27, que fala aí sobre a origem do ser humano. Essa origem do ser humano vai ter a situação de mistérios, enigmas a serem desvendados. E esses enigmas passam pela origem. Qual foi a origem da humanidade? Qual foi a origem do homem? Não é? Pois bem, para muitas pessoas, a origem humana é um dos maiores enigmas universais, o que desperta o interesse para explicações. Ao longo da história, várias teses, várias teorias que buscaram desvendar essa questão. E como já vimos, cada sociedade ou cultura contou com essa origem à sua maneira. Ou seja, o Ocidente vai contar a origem do ser humano de uma forma, o Ocidente vai contar a sua origem de uma outra forma. Eu já falei, já afirmei várias vezes, que as concepções do mundo, elas podem ter diferenças, elas podem ter um olhar diferente. E nós que estamos aqui vivendo no período pós-moderno, em pleno século XXI, nós jovenzinhos, não é? Eu também sou jovem igual a você, a gente se acha o suprassumo do desenvolvimento. O que é suprassumo? Aquele desenvolvimento inigualável. E ver, estudar a nossa origem, estudar sociedades antigas, civilizações antigas, é preciso ter uma compreensão muito grande para entender que aquela civilização, que aquela sociedade vai evoluir, mas do jeito dela, do modo dela. E via de regra, regularmente, essa sociedade antiga, ela vai evoluindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. É preciso a gente ter essa compreensão. Estudar história é isso. Não é estudar história vendo o período do Egito, da Mesopotâmia, achando que aquele povo não era desenvolvido, era tudo atrasado, que era muito monótono, era muito chato. Não, não é assim.
Não é verdade? Não é assim? Então a gente tem que ter esse olhar de identificar o surgimento do mundo e dos primeiros habitantes da Terra com muita compreensão, com muita paciência, sem querer colocar algo em cima dessas civilizações mais antigas, as primeiras, que possam ali determinar um certo preconceito. Não, não. Nós temos que ter isso bem claro em nossa mente. O ser humano também buscou o surgimento da natureza, do planeta Terra e do universo. Continuando aí a leitura, a página 27. Segundo parágrafo. Na antiguidade, os humanos atribuíram a origem dos fenômenos da natureza como trovões, raios, mares, entre outros, ao papel dos deuses específicos. Essa prática estava atrelada ao politeísmo, crença em vários deuses, em oposição ao monoteísmo. Por exemplo, cristãos muçulmanos acreditam que existe somente um Deus, ou seja, esses povos, cristãos, muçulmanos e judeus, eles são monoteístas. Não significa, principalmente os judeus e os muçulmanos, que antes de conhecerem o monoteísmo, eles não pudessem ser politeístas, como foram politeístas. Houve uma mudança. Deu para entender? Muito bem. Ou seja, os muçulmanos e os judeus, antes de ser monoteístas e crença no único Deus, eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Prosseguindo aqui na página 27, diz assim: a teoria do nascimento do universo mais aceita entre cientistas atualmente é a chamada de Big Bang. Não é? Há uma grandiosa possibilidade de você ter ouvido falar sobre essa teoria. O que foi essa teoria? Muito bem, parabéns, viu? Uma explosão ocorrida há bilhões de anos, que gerou muitos resíduos e energia. Segundo a teoria, esses elementos estavam em constante movimento e atrito, o que acabou gerando as primeiras matérias. Prosseguindo aí, o surgimento da Terra se deu entre 4,5 e 5 bilhões de anos atrás. O planeta era, na verdade, uma grande bola de fogo e passou por um processo de resfriamento. Há cerca de 1 bilhão de anos, apareceram os primeiros seres vivos, que eram unicelulares, possuíam apenas uma célula. A partir disso, iniciou-se o processo de evolução. Prosseguindo então, em relação ao surgimento do homem, duas teorias têm sido bastante polêmicas. O criacionismo, amplamente defendido pelos cristãos, e o evolucionismo, teoria elaborada e defendida pelo cientista Charles Darwin em 1859. Na página 28 temos aqui um aprofundamento, detalhamento dessas duas teorias. Aparecendo inicialmente a criacionista. A criacionista é uma teoria bíblica que se encontra lá no primeiro livro do Antigo Testamento, que é o livro de Gênesis, explicando essa teoria. E a teoria criacionista, que também vamos ver na página 28, é uma teoria que defende a seleção natural, não é?
e que o homem foi evoluindo. Nesse caso aí, o homem tem como seu antepassado os macacos, que foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Na parte do criacionismo, nós temos, assim, há várias explicações criacionistas segundo os cristãos. A base dessa teoria está na Bíblia, que é uma compilação de vários livros, mais especificamente no Gênesis. Após criar o mundo, Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, modelando a partir do barro. E com um sopro divino lhe deu a vida. Pedro Ricardo.